noite. Vou ler um trechinho de Emmanuel, então, do livro Rumo Certo, psicografado por Chico Xavier. O nome do texto se chama Em Regime de Fé. O universo vive em regime de fé. Em semelhante sistema, a Terra gira sobre si mesma e avança a pleno espaço cósmico, através de ciclos perfeitos de movimento e vida. De maneira mecânica, a planta se desenvolve na direção do Sol. O animal promove a formação do próprio ninho, valendo-se de princípios de inteligência. Claramente possível classificar a gravitação como sendo confiança sabiamente orientada, a atração definindo a confiança magneticamente dirigida, a inteligência rudimentar exprimindo-se em grau determinado da confiança instintiva. Paradoxalmente, apenas o homem, por vezes, se declara sem fé. No entanto, mesmo sem fé, ele pensa, confiando nos implementos do cérebro, fala, confiando nas cordas vocais, pratica o artesanato, confiando nas mãos, alimenta-se, confiando no engenho gastrointestinal, caminha, confiando nos pés, viaja, confiando naqueles que lhe orientam as máquinas, estuda, confiando nos professores, traça programas de ação, confiando em horários. Tudo na vida se harmoniza em recursos de confiança. Atualmente, porém, a doutrina espírita vem acordar as criaturas para a fé raciocinada, que não dispensa a lógica e o discernimento preciso, a fim de que a consciência humana se eduque suficientemente, sem a ingenuidade que a tudo se submete, sem a violência que a tudo aspira a dominar. Bom, então, aqui, Emmanuel quer nos dizer que a fé, ela está em tudo, em todos, até nas plantas e nos animais, porque a plantinha, ela já sabe a direção que ela tem que crescer, a direção que ela tem que ir, ela sempre vai em direção à luz, Os animais eles realmente têm a sua função, cada um tem a sua função na vida. Só que digamos que isso é muito no automático, Eles já são assim automáticos, porque são princípios de inteligência. Nós, os humanos, também temos essa função assim de fé, que seria o piloto automático. Quando a gente, por exemplo, chama um aplicativo do Uber e confia que ele sabe dirigir, que ele vai levar a gente no lugar que a gente pediu. Aqui como o Emmanuel fala, o piloto do avião, a gente não para pensar, meu Deus, será que ele sabe pilotar o avião? Não, a gente vai, entra no avião e confia que ele sabe pilotar o avião. Essas são a fé que tanto as plantas, tanto animais, quanto a gente temos no automático. Mas a doutrina espírita vem nos chamar a atenção para a fé raciocinada, aquela fé que não é no automático, aquela fé que a gente precisa confiar, que a gente tem que depositar uma certa confiança em Deus, uma certa confiança em Jesus, A gente tem que confiar que dias melhores virão, que essa doença vai passar, que essa fase ruim vai passar, Sempre quando a gente faz a nossa parte, a gente tem que ter a certeza que Deus fará dele, porque vai fazer. É aquela frase, ajuda-te que o céu te ajudará, Se nós fizermos a nossa parte, pode ter certeza que Deus também vai fazer dele. Só que cabe a nós, aquela coisa da confiança. Tem que confiar e acreditar fielmente que vai dar certo, Que tudo vai dar certo. Bom, acho que é isso. Vou fazer uma oraçãozinha aqui. Mas antes eu só gostaria de divulgar. Queria divulgar uma pessoa que teve muita fé na sua vida, Que foi o Divaldo Franco. Esse livro dele, que a Joana, que falou, que ditou e ele psicografou. Se chama Vida Gloriosa. Tem ali para vender na nossa livraria. Foi o último livro que o Divaldo psicografou na vida dele. Vou fazer a oração agora.
Vamos fechar nossos olhos e concentrar o pensamento em Jesus. Amado Mestre Jesus, gostaríamos de te agradecer por todas as bênçãos de todos os dias. Que nunca nos falte fé em Deus, fé na vida, fé no futuro, fé na vida futura. Ilumine os nossos caminhos, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, agora sim, eu passo a palavra para Fernando Dias, que vai falar sobre a liberdade em Cristo. Caros irmãos, irmãs, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco, que Ele venha em nosso auxílio para que possamos desdobrar a palestra de modo claro, que todos possam compreender. É interessante que já se passaram 15 anos a primeira vez que eu tive uma palestra. E sempre quando eu vou falar, parece que é a primeira vez. Ou seja, existe uma certa tensão, uma certa porquê. Porque é muito fácil nós conversarmos de assuntos sobre a vida, sobre o trabalho, o dia a dia. Mas quando vamos falar sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita, nós deveríamos falar algo muito mais profundo e sério, porque estamos falando para o espírito imortal. Então, que os mentores possam nos auxiliar, para que nós possamos passar a mensagem de modo claro, que todos possam compreendê-las. A nossa palestra ela vai girar em torno de uma mensagem de Emmanuel, que tem como título Posses Definitivas. Emmanuel, na sua profunda sabedoria de interpretação, vai interpretar uma pequena passagem que fala de Jesus, em que ele diz: eu vim para que tenhais vida, e a tenho em abundância. E Emmanuel começa dizendo: se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuidora. É interessante que logo que nós vamos atingir, a humanidade atinge a sua maioridade, em que ele vai começar o seu primeiro trabalho, ele é tomado de um grande entusiasmo. E ali ele começa a se esforçar, a se dedicar. E logo que começam a vir os primeiros recursos, geralmente as pessoas começam a fazer muitos planos na sua vida. Então ele diz para si mesmo, vou trabalhar, me esforçar, economizar, para comprar o carro dos meus sonhos. Então ele se esforça, trabalha, se dedica, talvez meses, talvez até anos. E quando ele consegue atingir o seu objetivo, ele é tomado de uma grande felicidade. Ou seja, ele conseguiu atingir, conseguiu o carro dos seus sonhos. Mas é interessante que, no primeiro momento, ele é tomado de grande alegria, empolgação, fala com os amigos, mostra para as pessoas. Mas é interessante que, ao passar do tempo, ele vai se acostumando com esse veículo dos sonhos. E passado mais algum tempo, ele vai entrar e sair desse veículo, nem sequer se lembrando de toda aquela dedicação, toda aquela empolgação, porque ele vai se acostumar com aquilo. Então ele vai criar um novo objetivo. Agora eu vou trabalhar, me esforçar para adquirir a minha própria casa. E deixamos bem claro, não tem nada de errado. Isso é completamente compreensível do ser humano. Então, novamente, mais uma luta, uma busca, uma luta que talvez levará anos para se concretizar. E quando ele se realiza,
novamente ele é tomado de grande alegria, empolgação, felicidade. Traz os familiares, faz o almoço, apresenta, né? Como quer compartilhar a sua alegria, mostrar para seus amigos, seus familiares. E por um tempo ele vai se sentir realizado. Mas também, esse mesmo tempo, vai fazer ele se acostumar também com essa casa dos sonhos. E passado mais um tempo, para ele vai ser algo normal, em que ele vai entrar e sair. E aí, ele vai criar um outro objetivo, um outro sonho a ser realizado. Mas muitas vezes o que a humanidade não compreende é que sempre estamos correndo atrás de algo que nos foge. Todos nós, né, a humanidade, queremos ser felizes. Mas é interessante que parece que a felicidade nas coisas materiais é algo que nós nunca alcançamos. Ou seja, é como se nós tentássemos segurar uma areia muito fina que ela se escorre pelos nossos dedos. Porque nós vamos compreendendo com o tempo, com a idade, com a experiência, que a verdadeira felicidade não está somente nas coisas materiais, mas principalmente nos bens da alma, ou seja, tudo aquilo que é eterno. A bondade, a justiça, o amor, a caridade. E nós vamos compreendendo que quando começamos a trilhar esse caminho, quanto mais esforçamos, quanto mais nós repartirmos com o nosso semelhante a paciência, a tolerância, a caridade, mais nós seremos inundados delas em nossa vida. E Emmanuel continua: em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleto de luz, amor e sabedoria. Então, aqui dando continuidade à nossa reflexão sobre os bens da terra, quando falamos, a gente vê na humanidade que existe uma coisa atrelada à felicidade, à riqueza. E é o sonho de muitas pessoas ganhar um grande prêmio, ficar ricas. Então eles têm isso atrelado à riqueza, aliado à felicidade. E quando nós falamos em riqueza, gostaríamos de fazer uma pequena reflexão. Quanto que é o suficiente para o ser humano? Vamos fazer uma outra reflexão. Imaginando essa mesmo jovem que se estudou, se especializou, se formou e vai começar o seu primeiro trabalho. Ele entra numa empresa grande que tem a oportunidade de crescimento nessa empresa. E à medida que ele vai crescendo, ele também vai aumentando a sua aquisição, o seu salário. Então, no primeiro momento, ele começa recebendo um salário normal, um comercial, mas ainda assim, esses primeiros salários, para ele, é de grande valiosidade. Então, ele fica feliz com esses primeiros, que é o fruto do seu trabalho. E aí ele começa a adequar a sua vida com esse salário. Então ele vai estudando, trabalhando, se esforçando, se dedicando. E a empresa reconhece esse seu trabalho, esse seu esforço, essa sua dedicação, e ele é promovido. E ele passa de 2 a 5 mil reais. Novamente, ele tem uma justa alegria e satisfação, e ele vai adequar a sua vida a essa nova condição. Vai trocar o seu carro, talvez morar numa casa melhor, melhores roupas. E ele continua o seu trabalho, o seu esforço, a sua dedicação. E uma nova promoção, ele passa a ganhar o dobro do que ele ganhava antes. 10 mil reais. E novamente, ao passar do tempo, ele vai se adequar a sua vida a esses 10 mil reais. E se, através do seu esforço, sua dedicação, passados talvez 10, 15 anos, ele chega num posto máximo nessa empresa, que passa a ganhar 20 mil reais,
ele também vai adequar a sua vida a esses 20 mil reais. E vai chegar um tempo, talvez, em que ele vai começar a se queixar do trabalho, das responsabilidades, e talvez irá reclamar que não está ganhando o suficiente. Se esquecendo que há 15, há 20 anos atrás, ele se adequava a sua vida com 2 mil reais. Então essa reflexão é para nós interrogarmos para nós e perguntarmos: se a riqueza está atrelada, se a felicidade está atrelada à riqueza, quanto que é o suficiente para o ser humano? Então nós vamos aprender com a doutrina espírita que o mais rico não é aquele que possui mais dinheiro, mas é aquele que possui menos necessidades. O que eu quero dizer com essa reflexão? Uma vez eu ouvi numa palestra de Edivaldo que ele disse o seguinte, que Jesus, ele foi a pessoa mais rica que já pisou na terra, porque ele tinha uma riqueza tão grande espiritual que ele não necessitava de nada material, a não ser o estritamente necessário, que era a roupa e o alimento. Não estamos aqui dizendo que nós não podemos ter objetivos na nossa vida. É saudável nós termos projetos na nossa vida de trabalho, de conquista, mas o que nós queremos dizer é que a riqueza que nós estamos falando, ou seja, a do espírito, ela é inesgotável. Ou seja, uma delas que poderíamos citar é a paz espiritual. Quando Jesus fala que Ele nos traz, aqui no início, Ele nos diz que eu vos trago a minha paz, mas não a dou como o mundo dá. Ou seja, quando nós atingirmos, através do nosso trabalho, nosso esforço na perseverança do bem, da caridade, da bondade, da justiça, quando nós atingirmos essa paz que Jesus fala, essa paz espiritual é algo interno, dentro de nós. Nós estaremos tão bem espiritualmente que também não teremos necessidade de tantas coisas materialmente. E estando bem espiritualmente, aonde nós estivermos, nós estaremos bem. Seja no nosso trabalho, seja dirigindo nas ruas, onde vemos tantos estresses, seja no nosso lar, seja passeando em algum lugar. Então, essa nós podemos dizer que essa é uma das maiores riquezas que podemos almejar, porque ela é eterna. Ela vai nos acompanhar, nossa alma, pela eternidade. Emmanuel continua: em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem adquiridos em nosso próprio espírito. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Então, passando por um olhar hoje pela humanidade, é fácil que nós constatarmos o quê? O que nós vemos na humanidade de hoje, à nossa volta? Em toda parte, nós vemos o estresse, a raiva, a tristeza, a depressão, ou seja, doenças morais, doenças da alma, diríamos assim. Então é como se nós observássemos e vêssemos que a humanidade está enferma. Por quê? Porque elas não trazem Deus para a sua vida. Então nós vemos e constatamos que Deus faz muita falta na vida do ser humano. E a doutrina espírita, com seus ensinamentos extraordinários, ela nos traz ensinamentos de grande importância, que muda completamente a forma como vemos as coisas, as pessoas e principalmente a nós mesmos. Porque ela nos ensina, primeiramente, que nós somos um espírito imortal. Isso é de grande importância para a nossa reflexão. O que significa isso? Temos que refletir mais vezes sobre isso. Ou seja, em algum ponto distante do passado, Deus nos criou. Então nós tivemos um início. Nós tivemos um início, portanto nós tivemos um início, mas nunca teremos um fim.
Compreendemos com a doutrina espírita que a nossa verdadeira vida não é aqui. Aqui estamos numa breve passagem, uma breve viagem, mas que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Nós viemos do mundo espiritual, nascemos aqui na Terra com finalidades, com objetivos. Que objetivos são esses? São o nosso aprendizado. Nosso aprendizado intelectual, que é algo que está muito claro para todos nós, porque desde criança já somos, a própria sociedade nos obriga ao aprendizado intelectual, que é a escolaridade. Mas além desse aprendizado intelectual, nós também temos que trabalhar o nosso desenvolvimento espiritual, ou seja, trabalharmos as nossas virtudes, combatendo, ao mesmo tempo que nós vamos combatendo vagarosamente, dia após dia, as nossas imperfeições, que todos nós temos, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a avareza, e ao mesmo tempo trabalhando as nossas qualidades, que é a justiça, a bondade, a caridade, o amor ao próximo. E são várias as formas de trabalharmos as nossas virtudes. Iniciando primeiramente em nossa família, que é a primeira sociedade que nós aprendemos a conviver. Na família nós temos a necessidade de trabalhar a paciência, a tolerância e o perdão. Algo que muitas vezes nós vemos que falta na humanidade. Depois essa sociedade se amplia, essa pequena sociedade que era a família, ela se amplia para a sociedade maior, que são as pessoas que queremos conviver. Então, convivendo uns com os outros, nós temos a oportunidade de trabalharmos as nossas qualidades, a paciência, a tolerância, o perdão, o amor ao próximo. E à medida que nós vamos trabalhando as nossas virtudes, nós também vamos combatendo as nossas imperfeições. À medida que eu desenvolvo em mim a caridade, eu também vou diminuindo dentro de mim o egoísmo. À medida que eu vou desenvolvendo uma virtude, eu vou também diminuindo uma imperfeição. Então nós compreendemos pela doutrina espírita que nós somos esse espírito imortal. Viemos do mundo espiritual, estamos aqui para aprendizado, para evoluir, para aprender, progredir. E logo mais, nós estaremos deixando essa terra e vamos retornar da onde viemos, que é o mundo espiritual. E a nossa condição de alegria, de felicidade ou infelicidade, nessa retorno ao mundo espiritual, vai depender da condição da vida que nós lembramos aqui na terra. Jesus mesmo nos disse: a cada um será dado de acordo com as suas obras. Ou seja, está em nossas mãos trilhar as condições, felizes ou não, desse nosso retorno aqui na Terra. Emmanuel continua: maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres, no entanto, a velhice não tardará. Então, quando nós focamos somente nos bens materiais, quando toda a nossa felicidade está somente nas coisas da terra, tudo à nossa volta tem um impacto gigantesco. Uma falência financeira pode nos levar ao suicídio. Uma ingratidão de amigos pode nos causar imensa tristeza. A velhice que nos chega pode ser algo terrível. Tudo isso muda completamente quando passamos a compreender a imortalidade da alma. Por quê? Porque vamos compreendendo, com esse olhar de espírito imortal, nós vamos compreender que tudo aqui na Terra é passageiro. Então, por mais que nós estejamos passando por uma situação difícil, que nos traga sofrimentos, nós compreendemos que é passageiro. E com essa compreensão nós temos mais força para passarmos por essas dificuldades. Por passar por esses reveses da vida,
como dissemos aqui, uma falência financeira, uma ingratidão, um abandono de amigos ou um companheiro ou uma companheira, né? A velhice, que para as pessoas que focam somente nas coisas terrestres, para elas é algo terrível, é a decadência, é o final de tudo. E nós compreendemos que a doutrina espírita que, na verdade, tudo aqui na Terra tem a sua finalidade, a sua razão de ser. Nós iremos falar aqui na frente sobre os ciclos da vida. Por que existe a infância, a adolescência, a maturidade e a velhice? Então, com essa compreensão que a doutrina espírita nos traz da imortalidade da alma, nós vamos compreendendo as dores, as dificuldades, os sofrimentos passam a ter menos peso para nós, porque nós compreendemos que eles são necessários para a nossa evolução. Léo Denis tem um capítulo belíssimo sobre a dor no livro O Problema do Ser, da Destino da Dor, em que ele vai nos ensinar que a dor é necessária para nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Amigo vai dizer: a dor é o aguilhão que impede o ser humano nascer no progresso. É interessante a analogia que ela se utiliza, que no tempo que foi escrito, em 1858, mais ou menos, aguilhão era uma lança que era se utilizado naqueles carros de boi, quando estava muito devagar, eles apontavam, dava aquela cutucada e ele dava acelerada. Então ela usou essa analogia. Mas o que significa isso? Que a dor, muitas vezes, ela vem nos mostrar algo que nós não estamos enxergando. Quantas pessoas nós vemos que, após passar por uma grande dor, uma enfermidade, uma grande dificuldade, ela muda completamente a sua forma de ser, de ver as pessoas, de ver o mundo? Tivemos vários exemplos, no nosso planeta, a Covid-19, e sempre à nossa volta nós temos exemplos. Então, Deus jamais iria nos ferir para simplesmente nos provar, nos castigar. Tudo que Deus faz é perfeito e bem feito. Então, nós vamos compreendendo, com a doutrina espírita, também com Jesus, que as dificuldades, os problemas e os sofrimentos, eles têm a sua utilidade e a sua razão de ser na nossa vida. Porque através deles nós aprendemos, nós crescemos e também evoluímos. Emmanuel continua: o corpo físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade e a morte. Toda a manifestação da existência na Terra é processo de transformação permanente. A vida na Terra, se nós analisarmos, tem suas fases bem definidas. Primeiro, do 0 aos 7 anos. Essa fase, a doutrina espírita nos ensina que é uma fase importantíssima para o progresso dessa alma que está nascendo desse corpo, dessa criança. Porque é uma fase em que o espírito é mais impressionável, em que os pais devem estar vigilantes desde pequenos para corrigir as suas imperfeições e, ao mesmo tempo, incutir-lhes as virtudes. Depois, interessante, nós temos mais uma fase de 7 anos, que é dos 7 aos 14, que ela sai da infância e entra na adolescência. E ao chegar à adolescência, é um período também muito delicado, porque muitas vezes esse ser está em conflito, porque ele não é mais criança, mas também não é um adulto. É uma fase definidora, que muitas vezes vai definir o seu caráter, aquele ser que ele será. Depois nós temos mais 7 anos, que é dos 14 aos 21 anos, em que ele sai da adolescência e vai passar por essa transição e vai chegar na maioridade, ou seja, os seus 21 anos. É nessa fase em que ele vai, com certeza de ter concluído seus estudos, vai começar os seus trabalhos, e ali vai começar a batalha e a carreira da sua vida. Dessa fase em diante, nós temos ciclos de 20, poderíamos dizer que temos ciclos de 20 anos. Ou seja, dos 20 aos 40 é a fase de maior trabalho, maior esforço
em que ele vai se afirmar na sociedade, né, como um profissional, aonde ele escolhe a sua área. É nesse período, muitas vezes, que ele vai formar a família, que virão os filhos. Depois nós temos mais 20 anos, de 40 a 60, onde ele vai chegar diríamos assim, no auge da maturidade, em que ele vai adquirir experiências, os filhos vão crescer, virão netos. E depois dessa fase, para aqueles que chegam dos 60 em diante, começa uma desaceleração, vamos dizer assim. Não vamos chamar de declínio, é uma desaceleração do ritmo, né, daquele ritmo de trabalho, de correria, em que ele vai começar a diminuir o seu ritmo, mas mesmo assim, né, e aonde vai vir, muitas vezes nessa fase, para esse final de jornada, vamos dizer assim, aproximando, chegando ao seu final de jornada, o próprio corpo vai obrigando a pessoa a desacelerar cada vez mais. Aí começam a vir dificuldades no organismo, muitas vezes debilitados, enfermidades. E chega numa fase, entra numa fase em que muitas vezes a pessoa vai se recolhendo, né, vai diminuindo cada vez mais o seu ritmo de trabalho. E é interessante que, para muitas pessoas, quando olha essa fase, aparentemente é uma fase que a humanidade não entende, né? Mas como sabemos que tudo na natureza, na criação de Deus, tinha o seu sentido, o seu significado, essa fase muitas vezes é uma fase de recapitulação da sua vida, de tudo aquilo que ele fez, dos seus atos, das suas ações. E chegando próximo ao final da sua existência, a própria vida, né, acaba obrigando ele a fazer essa recapitulação da sua vida. E muitas vezes ele lamenta, né, as suas atitudes, as suas ações, as suas escolhas, aquilo que ele agiu com o seu próximo, com seus familiares. E ele costuma dizer assim, né, se eu soubesse tudo que eu sei hoje, eu faria completamente diferente a minha vida. Se eu pudesse recomeçar, quanta coisa eu não mudaria. Quanta coisa eu não faria diferente. E a doutrina espírita, né, ela vem nos ensinar que esse recomeço, ele vai acontecer. Porque ela vem nos ensinar que as nossas existências, elas são solidárias umas com as outras. Porque ela nos ensina, a doutrina espírita, um dos pilares da doutrina espírita é a reencarnação. Ou seja, essa não é a nossa primeira existência. Nós tivemos muitas outras no passado e teremos muitas outras ainda no futuro. Então, tudo aquilo que eu granjei, tudo aquilo que eu adquiri de experiência nessa vida, jamais será perdido. Porque eu vou desencarnar, vou retornar à vida espiritual. Passar um período na vida espiritual, também aprendendo, progredindo, evoluindo. E vou retornar. E ao retornar, eu estarei mais bem preparado espiritualmente, com mais experiência, porque as nossas existências, elas são solidárias umas com as outras. E Emmanuel continua. É imprescindível construir o castelo interior de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Encheu-nos Jesus da sua presença sublime, não para que possuamos facilidades aqui na terra, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis. Jesus nos alertou no seu Evangelho: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que é vencer o mundo? Na visão humana, terrestre, na visão, né, da Terra, vencer o mundo é ser aquele mais esperto, né? É aquele que não vacila em muitas vezes verificar o seu próximo para conseguir vantagens. Vencer o mundo, na visão do mundo, é muitas vezes passar as pessoas para trás, ferindo, magoando. Mas isso que Jesus nos fala é diferente.
Ou seja, esse vencer o mundo não é algo exterior. A doutrina espírita nos ensina que a nossa maior luta não é com o próximo. Porque é muito natural, nós muitas vezes vemos as pessoas dizendo que não é feliz por causa do seu trabalho. Não sou feliz por causa de uma pessoa no meu trabalho, por causa do meu superior. Não sou feliz pela minha condição social. Não sou feliz por causa da minha família, por causa da cidade, do político. Né? É interessante que é sempre externo, né? Sempre, nunca somos nós. Então, a doutrina espírita nos ensina que a nossa maior luta não é com o nosso próximo, é conosco mesmo. Ou seja, é essa luta do dia a dia que nós temos que fazer para vencer as nossas imperfeições. E ao mesmo tempo que nós vamos vencendo as nossas imperfeições, nós vamos trabalhando e desenvolvendo as nossas qualidades, as nossas virtudes. E à medida que nós vamos nos modificando e mudando por dentro, as coisas, as pessoas e o mundo também vai mudando por fora. Porque nós refletimos para fora aquilo que nós somos por dentro. O avarento pelo dinheiro, ele só vê oportunidade de ganhar dinheiro. O viciado só vê o vício à sua volta. O delinquente, ele só vê oportunidades para delinquir. Então nós projetamos para fora aquilo que nós somos por dentro. É por isso que nós falamos lá atrás, que à medida que nós vamos nos esforçando nesse caminho aqui na Terra do bem, da honestidade, da bondade, da justiça, da caridade, à medida que nós vamos trabalhando isso dentro de nós vamos atingir um estado de paz espiritual. E é por isso que nós dissemos que quando atingirmos essa paz que Jesus fala, nós estaremos bem aonde estivermos e com quem estivermos. Então nós vamos compreendendo que não é algo externo, é dentro de nós. E Emmanuel continua. Não nos visitou o Cristo como um doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração, a usina do amor de Deus. Convertemos-nos em luzes inextinguíveis. Disse-nos Jesus: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Então vamos fazer uma reflexão sobre essa fala de Jesus. Quando ele fala para nós não nos inquietarmos pelo dia de amanhã, ele fala também algo muito interessante. A cada dia basta o seu mal. Por quê? Porque nós, muitas vezes, ficamos tão focados, preocupados no futuro, e vamos colocando coisas na nossa mente, sobre pessoas, sobre situações, e aquilo vai nos angustiando, vai nos fazendo mal, e quando chega aquele dia, nada daquilo que nós imaginávamos acontece. Então Jesus não falou algo aleatório, ele falou algo profundo, com sabedoria. Quantas vezes nós nos inquietamos pelas coisas, por situações que nos prejudicam, e quando chega o dia não acontece nada daquilo que nós pensamos. Então, quando ele nos fala para nós não nos inquietarmos pelo dia de amanhã, ele está nos dizendo para nós termos mais fé em Deus. Porque da mesma forma que Deus cuida dos campos, das flores, dos pássaros, da natureza, Ele também cuida de nós. Então, não importa o que vai acontecer amanhã, o importante é saber que Deus vela por nós. E que o que vai acontecer, nós precisamos entender que muitas vezes, talvez não aconteça aquilo que eu gostaria, mas aquilo que é melhor para mim, para o meu aprendizado. E é interessante sobre essa questão de nos inquietarmos pelo dia de amanhã. Nós temos 3 coisas na nossa vida: o passado, o presente e o futuro. Mas se nós refletirmos mesmo, na grande verdade é que nós só temos o presente. O passado se foi, nós não podemos muitas vezes mudar. E o futuro, ele ainda vai depender daquilo que nós fizemos agora.
Então, quando nós conseguimos nos integrar realmente, né, em Deus, nas suas leis, na sua bondade, e realmente compreender que Ele está do nosso lado, que Ele vela por nós, que Ele vai, né, sempre nos auxiliar, nós vamos passar a vivenciar, a preocupar menos com o futuro e com o passado. E a nossa principal preocupação vai ser o presente. Ou seja, o que eu posso fazer agora? Né? Nós vamos começar a ter esse olhar para o aqui e o agora. E por fim, né, como diz o título da palestra, gostaríamos de falar sobre a liberdade em Cristo. O que quer dizer isso? Lembra que nós falamos sobre a fala dele, quando ele fala que nos trouxe a sua paz? Ou seja, quando nós conseguimos, ao longo do tempo, não estou aqui dizendo que vai ser algo rápido, daqui 1 mês, 2, 1 ano, cada um de nós tem o seu tempo. Mas se nós se esforçarmos e nos dedicarmos para trilharmos esse caminho que Jesus nos ensina, nós vamos conseguir atingir esse estado de paz espiritual que ele fala. E quando atingimos esse estado de paz de espírito, nós podemos dizer que realmente nós estamos livres. Né? Livre em Cristo. Por quê? Qual que é a liberdade? Quando se fala em liberdade, qual que é a ideia que as pessoas fazem de liberdade aqui na Terra? Eu quero ser livre. Né? Principalmente as pessoas, talvez os mais jovens, que têm aquela ânsia de viver a vida. E nós vamos ver que muitas vezes a liberdade em que eles buscam é a escravidão. Analisemos. Para eles a liberdade é o que? É estar entre amigos, nada de errado contra isso. Mas nesses amigos já vem muitas vezes festas, aí dali já vem bebidas alcoólicas, cigarros, muitas vezes até a droga. E ao longo do tempo eles vão se afundando cada vez mais nos vícios. E aí o que acontece? Eles achavam que era liberdade, mas na verdade estão se escravizando, porque o vício ele escraviza. Então, quando nós temos essa paz de espírito, nós não temos necessidade de tantas coisas materiais. Isso nós poderíamos realmente dizer que é ser livre. E por fim, gostaríamos de deixar, né? Então, a nossa reflexão final é que nós possamos buscar essa liberdade em Jesus. Nós possamos buscar essa paz que Ele nos propõe. É uma caminhada, muitas vezes longa, mas nós temos que lembrar que nós estamos construindo algo para a eternidade. Não é para um instante, para um momento, para um ano. É para a eternidade. E por fim, gostaríamos de deixar uma pequena mensagem do Espírito Meimei, o Chico Xavier, que tem um título que ela colocou de Página de Fé. Que ela diz assim: não permitas que o mal te perturbe o caminho, nem te deixes vencer pelo cansaço ou a dor. Recorda que o Senhor, em todo o seu carinho, nunca nos desampara o anseio de amor. Segue, alma querida, entre flores e espinhos, guardando no dever a luz da tua fé. Pois Deus, que zela sempre em todos os caminhos, sabe em cada momento a dor que a gente é. Brilha na caridade, esquece todo erro. Ergue o coração ao Pai em gratidão, e verás que o céu desce a esse triste desterro, trazendo-te alegria e a paz no coração. Então essa era a nossa singela e breve mensagem para essa noite. Novamente agradecemos a presença, a paciência de todos em nos ouvir. E agora vamos nos encaminhar para a prece do encerramento. Então, nesse momento, que já estamos conectados a Jesus, aos mentores, a Francisco de Assis,
nesses momentos em que nós procuremos ter deixado de lado tudo aquilo que nos preocupa, que nos entristece, em que nos foi permitido nos conectarmos mais profundamente a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, em que nos foi permitido receber tudo aquilo que nos era necessário: o consolo, o amparo, a fé. Então, dessa forma, nós agradecemos a Jesus por mais essa oportunidade em que aqui estivemos reunidos para aprendermos um pouco mais dos seus ensinos à luz da doutrina espírita. Agradecemos também ao seu discípulo Allan Kardec, que veio à Terra e nos trouxe a doutrina espírita. Essa doutrina que nos traz tanta luz, nos traz esperança, consolo, nos faz compreender quem nós somos, da onde viemos, o que estamos fazendo na Terra e para onde iremos. E lembremos, nos momentos de dificuldade, em que estivermos passando por dores, problemas, sofrimentos, será sempre Jesus que devemos buscar a nossa força, a nossa fé, a nossa esperança. Pois Ele mesmo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Obrigado, Jesus. Que assim seja.